Amados, eu os convido a abrirem as suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Eu lerei do versículo 1 ao 11. Acompanhem comigo em suas Bíblias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardares os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com teu grande poder, e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo, eu era copeiro do rei. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu a Tua palavra, a Tua revelação especial, completa para nós, para que possamos entender toda a história da redenção, para que possamos entender, Senhor Deus, o livro de Neemias nesta noite, buscando compreender a Tua vontade, Senhor Deus, que é apresentada em Neemias, como ele é um tipo de Cristo, e como, Senhor Deus, nós, como Teu povo hoje, devemos agir para edificar. Senhor, nos abençoe. Senhor, nos dê a graça, Senhor Deus, de sermos edificados, todos nós, como eu já fui, pela Tua palavra, enquanto estudava esse texto. Que a Tua misericórdia, Senhor Deus, seja vista hoje, através da pregação da Tua palavra. E que o Teu povo seja alimentado, fortalecido, e tenha as mãos dispostas para a grande obra que temos nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu recebi do reverendo Ageu a difícil tarefa de pregar sobre todo o livro de Neemias essa noite. E vocês vão passar comigo o resto da noite aqui estudando Neemias. Brincadeira. Mas vamos lá. Neemias, que é quem dá o nome ao livro, o nome dele significa Yahvé consola. O Deus da aliança é o consolo do seu povo. A fidelidade de Deus é a base para a vida do povo de Deus. E em Neemias, a fidelidade de Deus é a base para a obra de
reconstrução, renovação e reforma. Nos 11 capítulos de Neemias, nós temos 3 divisões claras. De 1 ao 7, nós temos a reconstrução, onde Neemias vai para reconstruir os muros e a cidade de Jerusalém. Do 8 ao 10, nós temos a renovação da aliança de Deus com o seu povo. E do 11 ao 13, nós temos as reformas que Neemias faz, baseados na fidelidade de Deus. O livro de Neemias é uma continuação do que nós já vimos em Esdras, que também foi pregado numa só noite aqui pelo reverendo Ageu, o livro completo. Esther, que nós passamos por todos os capítulos durante esses meses, e Neemias. Esdras, do capítulo 1 até o capítulo 6, ele trata da vida do povo de Jerusalém que voltou após o decreto de Ciro, que voltou junto com Zorobabel. Zorobabel, que era da descendência de Davi. Com Zorobabel veio o sacerdote Josué. E além disso, no ministério de Zorobabel, para reconstruir o templo, nós tivemos a ação de Ageu e Zacarias. Então nós vemos aqui o tríplice ofício atuando neste retorno do povo a Jerusalém para reconstruir o templo. Zorobabel fazendo o papel de rei, governo, Josué fazendo o papel do sacerdote, e Ageu e Zacarias no papel de profetas. No capítulo 7, nós vemos o momento que Esdras vai com uma nova leva de povo. Meus irmãos, a reconstrução do templo em Jerusalém levou 21 anos. Somente 60 anos depois, nós temos essa segunda leva de povo que vai com Esdras. Nesse período entre a reconstrução e a ida de Esdras com uma nova leva de povo para edificar novamente o culto conforme a lei, renovar o fervor religioso do povo, nós temos no capítulo 4 o intervalo onde está todo o livro de Esther. Depois que o rei Dario aceita parar a construção do templo lá em Jerusalém e que Artaxerxes vai ser o rei, nós temos o reinado de Xerxes no meio, que é o livro de Esther. Esdras volta primeiro. Ele volta por volta do ano 458 a.C. para renovar o culto. O templo já estava lá, mas estava sendo, como podemos dizer hoje em dia, deixado às traças. Os sacerdotes não faziam seus papéis, as pessoas não levavam suas ofertas, elas não buscavam ao Senhor no templo para cultuá-lo. Esdras volta com uma ordem de Artaxerxes I, para verificar como está o estado religioso da cidade, além de, como servo do reino da Pérsia, verificar como vai tudo na sociedade de Israel. 13 anos depois, Neemias recebe o que nós vimos aqui. Ele pergunta sobre os judeus que escaparam do exílio e ficam sabendo que eles estão em extrema pobreza, que eles estão completamente desalojados da verdadeira fé, que eles não buscam Deus acreditando. E Neemias cai em grande tristeza por causa disso. Isso 13 anos depois de Esdras ter ido para lá, por volta do ano 445 a.C. E aqui eu já quero aplicar para nós, irmãos. Nós temos perguntado pelos nossos irmãos espalhados pelo mundo e a sua situação. Nós temos chorado por aqueles que estão sendo perseguidos, por aqueles que estão passando fome, por aqueles que estão presos, como Neemias fez. Nós temos deixado os dias de jejum, de oração por este povo. Neemias fez isso porque ele amava o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus que está espalhado pela terra. Nós temos que ter o mesmo sentimento de Neemias, sofrer as dores do povo de Deus, chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. E Neemias era neste momento o copeiro do rei, mais uma vez um israelita, um judeu, na alta corte da cidadela de Suzã, como Mordecai inaugurou esse papel. Então, tanto Mordecai, quanto Esdras, quanto Neemias, eram servos do reino da Pérsia. Estavam ligados diretamente ao rei. Mas mesmo assim, eles estavam mais ligados ainda ao verdadeiro rei, o rei dos reis,
o nosso Senhor. E Neemias faz essa maravilhosa oração que nós acabamos de ver, depois de ter jejuado, orado, buscado ao Senhor dia e noite. Ele ora baseado em quê, meus irmãos? Baseado na fidelidade de Deus. E baseado nessa fidelidade de Deus, nós vemos Neemias falando para Deus: estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Será que Neemias, ele tinha dúvida da onisciência de Deus? Será que essas palavras que ele usou foi porque ele achava que Deus se esqueceu do seu povo? De maneira alguma. É porque ele confia na fidelidade do soberano Deus, que assim ele se apresenta. Ele enche a sua boca de argumentos para falar com Deus, como Jó, no capítulo 23, versículo 3 ao 4, fala: quem dera eu estivesse diante de Deus no seu tribunal, eu encheria minha boca de argumentos. Mas não dos argumentos dele, não dos argumentos da pessoa humana, mas dos argumentos da palavra, das promessas, da fidelidade do Deus que promete por si mesmo, pois nós mesmos não podemos fazer uma aliança com ele. Vocês se lembram que quando Deus faz uma aliança com Abraão, ele manda dividir os pedaços? Abraão passa com ele lá naquela aliança? Abraão é capaz de estar em condição de igualdade com Deus para fazer aquela aliança? Não. Deus coloca Abraão para dormir e ele passa sozinho lá, porque ele é fiel e só ele pode cumprir suas promessas. Spurgeon, tratando dessa questão de encher a boca de argumentos, eu vou ler rapidamente um texto dele, numa pregação dele chamada Ordem e Argumento na Oração. O que diz Spurgeon? Não porque nós podemos mudar os propósitos de Deus, não porque Deus precisa ser informado de qualquer circunstância com respeito a nós mesmos ou qualquer coisa com relação à graça solicitada, os argumentos devem ser usados para o nosso próprio benefício, para que nós aprendamos e nos lembremos de quem é o nosso Deus, do que Ele prometeu, de quem Ele é, do seu poder, e que Ele irá realizar tudo o que Ele promete. Por isso, os argumentos devem ser usados para o nosso próprio benefício, não para o benefício de Deus. Ele requer que supliquemos a Ele, e com razões muito fortes, porque isso revelará que nós sentimos o valor da graça e da misericórdia que buscamos. É isso que Neemias faz aqui. Ele busca a misericórdia de Deus para reconstruir Jerusalém. Por isso, ele revelará o que nós sentimos. Quando um homem procura argumentos para alguma coisa, estes serão mais fortes e convincentes, e preparados em razão proporcional ao valor daquilo que ele está buscando. E nós vemos o valor que isso tinha para Neemias. Ele está querendo deixar o conforto da cidadela de Suzã, o local de destaque diante do rei de todos os das 127 províncias. Com certeza a vida de Neemias era nababesca, podemos dizer assim. Mas ele preferia abrir mão disso tudo para reconstruir os muros da cidade do grande rei, da cidade que receberia o Messias. Nesta oração de Neemias, ele está falando: Senhor, é Jerusalém, onde está aquele povo que agora está sofrendo, está passando fome, que receberá o teu enviado, o filho do homem profetizado por Daniel. Por isso, me deixe ir. Isso é o que mais vale na minha vida agora, fazer a tua obra, Senhor. E continua aqui Spurgeon: fale com Deus argumentando sobre as suas promessas. Não para colocar Deus na parede, como ensinam por aí em algumas seitas neopentecostais, mas porque você confia que Ele é um Deus fiel. Demonstre em que está fundado o seu pedido, o seu argumento. Se os homens que são honrados se esforçam e preocupam-se em cumprir a sua palavra, quanto mais Deus, que é o Deus de toda a honra e fidelidade. Por isso, irmãos, no primeiro ponto da reconstrução dos muros, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 8, nós vemos que Neemias expressa em sua oração
ousada oração, que é a fidelidade de Deus, que é a sua base. Não o seu desejo puramente humano, mas o desejo de realizar aquilo que é a vontade revelada de Deus. Deus havia utilizado os profetas para dizer que depois que o povo fosse disperso, eles voltariam novamente a Israel, a Judá, e Jerusalém seria reconstruída. O templo já havia sido reconstruído. A lei já havia sido novamente pregada. Era necessário que Jerusalém voltasse a ser uma cidade viável. E para isso ela precisava da reedificação dos muros. Ela precisava ter segurança para que as pessoas quisessem viver lá. Para que o templo e o culto não pudessem ser interrompidos por qualquer Sambalate, Tobias ou Gesem. Por isso, ele expressa em sua oração o desejo de fazer esta obra e confia em Deus quando está diante de Artaxerxes. E porque Neemias era um homem de oração, no capítulo 2 nós vemos que ele faz uma oração muito rápida, silenciosa, porque ele não virou para Artaxerxes e falou: "Ei, eu vou orar ali, daqui a 15 minutos eu volto." Mas ele tinha uma ligação tão próxima de Deus, em jejum e oração, que ele simplesmente orou de maneira silenciosa. E o rei o ouviu. E o rei lhe deu a condição de governante. E o rei lhe deu tudo o que ele pediu para a obra que ele ia fazer. Amados, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Nós precisamos, como Neemias, buscar esta condição de relação com Deus, que ora continuamente a Ele. Mas, na verdade, meus irmãos, o grande exemplo de oração não é Neemias. Mateus 14, 23 nos diz que o Senhor Jesus, Filho de Deus, o Rei esperado, o Messias prometido, ele se retirava todos os dias para ter momentos de oração com o Pai. Por isso, a primeira lição desse livro de Neemias para nós, e nós vamos ver que Neemias ora continuamente durante o livro, é que, como Jesus, nós devemos buscar a Deus em oração, de dependência, declarando os nossos argumentos baseados na Escritura, na revelação especial, não no que nós achamos, não nas nossas opiniões, não no que nós aprendemos nas escolas secularizadas, mas no que está na palavra. Seus argumentos em oração devem ser as promessas de Deus na palavra. Então, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 8, nós vemos a fidelidade de Deus expressa na oração de Neemias e na sua reconstrução, na sua ousadia para buscar reconstruir os muros. Capítulo 2, do verso 9 até o 3, 32, nós temos aqui o início do trabalho baseado na fidelidade de Deus. Mas nós vemos no versículo 11 que Neemias já não chega ali falando: "Vamos reconstruir os muros." Ele não faz isso. Ele usa de sabedoria, passa 3 dias em Jerusalém sem dizer a ninguém o motivo por que ele está lá. E ele sai à noite com poucas pessoas confiáveis para ver a situação dos muros, para ver a situação da cidade, para que ali ele pudesse identificar o que deveria ser feito primeiro. Isso é sabedoria, meus irmãos. Nós, como igreja do Senhor, que devemos reconstruir os muros de nossa sociedade, devemos pensar muito bem onde nós pisamos a planta dos pés para analisar as situações. Se Deus quiser, em breve eu estarei em uma igreja como pastor de uma igreja, no tempo que Deus mesmo determinou. Eu não posso chegar lá mudando todas as coisas e metendo o pé na porta. Aprendi isso com o meu professor de seminário. Pelo menos um tempo eu tenho que passar vendo como as coisas estão, me cercando de pessoas confiáveis, que acreditam somente na Escritura, que somente a Deus é a glória, que somente Cristo é o Salvador, somente na graça e somente na fé, que tem os nossos símbolos de fé como base da sua fé,
para que nós possamos pensar em reconstruir alguma coisa. E é isso que Neemias faz. É essa sabedoria prática que a função do tríplice ofício de rei deve ser entendida para nós. E quando ele faz isso, e quando ele vê a condição, e quando ele ora, ele diz ao povo, versículo 17: Então lhes disse: Estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas? Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser um opróbrio. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então, qual foi a resposta daqueles que já estavam em Jerusalém? Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Então, meus amados irmãos, não sei em quais meios cada um de vocês estão, não sei onde vocês trabalham, onde vocês moram, como é a família de cada um. Mas vendo primeiro a situação das coisas, busca aqueles que são realmente de Deus e propõe a eles uma obra de reconstrução, para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado. E o que vai acontecer quando eu e você fizermos isso? Versículo 19. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A primeira coisa que as pessoas vão fazer contra nós, quando nós quisermos pregar o evangelho em qualquer lugar, pois não há portas fechadas para o evangelho, é usar o Estado contra nós, usar as leis do Estado contra nós, mesmo que seja mentira. E é isso que eles fizeram aqui. Os três inimigos que se levantam contra Neemias. Mas mesmo assim, esse trabalho é iniciado baseado na fidelidade. Já no capítulo 4 até o capítulo 6, nós vamos ver que as oposições começam a crescer cada vez mais. O capítulo 4 mostra as oposições externas ao trabalho de Neemias. O capítulo 5 mostra as oposições internas ao capítulo de Neemias, a obra que Neemias quer fazer de construção. E o capítulo 6 mostra os desesperos dos inimigos de Neemias, querendo fazer ele ter temor de homens. Amados, quando nós temos um relacionamento com Deus, de oração, de busca constante, de confiança na palavra, o temor de homens é o primeiro inimigo a ser destruído. Neemias não temia homens. E nós podemos ver isso no capítulo 4, quando eles dizem várias coisas contra Neemias. No versículo 14, ele disse: inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. No versículo 16, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. No 18, os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam o que tocava a trombeta. E o que tocava a trombeta estava junto de mim, enquanto ele supervisionava a obra. No 21, assim trabalhávamos na obra. A metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. E no 23, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Portanto, irmãos, quando a oposição se levanta à obra de reconstrução que a igreja está fazendo de maneira externa, nós não nos atemorizamos, nós vamos à luta, nós fortalecemos as mãos uns dos outros,
Nós chamamos uns aos outros à batalha usando as armas do Senhor. A oração, a pregação da palavra, o ensino constante, o discipulado 1 a 1. Se nos proibirem de estarmos reunidos assim, estaremos 1 a 1 do lado do outro, para que nós possamos ser alimentados. É isso que Neemias faz aqui. Conclama o povo a lutar por aquilo que é valioso para eles. Por isso ele coloca cada um deles para reconstruir os muros em frente à sua casa. Comece a construir em frente à sua casa, comece a construir na sua família a reconstrução dos muros da verdade da palavra de Deus, porque é lá onde o teu coração está em primeiro lugar, e depois passe a ajudar os seus irmãos. É essa a proposta de Neemias no capítulo 4. Infelizmente, como nós podemos ver no capítulo 5, a oposição não vem só de fora. Seria muito fácil para a igreja do Senhor se a oposição só viesse de fora. Mas ela também vem de maneira interna. No caso aqui de Neemias, era por causa da usura, do ganho financeiro, da ganância, que aqueles que eram líderes roubavam o povo, vendiam homens e mulheres do seu povo como escravos. No nosso meio, muitas vezes, a oposição interna vem por falsas doutrinas, por minar a nossa confissão de fé e os nossos catecismos, por minar a Escritura e dizer que ela não é tão verdade assim, como os liberais fazem. É assim que vem a oposição interna no meio de nós. Mas como Neemias, nós devemos nos posicionar. Versículo 14 do capítulo 5, ele diz assim: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Outros que chegaram e pediram ajuda a ele, no final do versículo 17, ele diz: eles eram meus hóspedes. O que Neemias está ensinando para nós aqui? Nós não negociamos a verdade, e nós abrimos mão até dos direitos, para que a obra de reconstrução na igreja do Senhor seja feita. O pastor da igreja, os presbíteros, os oficiais diáconos e cada homem que é líder de sua casa deve abrir mão dos seus direitos para que a reconstrução seja feita em sua família, para a glória de Deus. E ouse fazer como Neemias no versículo 19, e ore: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Não busque recompensas imediatas na sua vida com Deus. Você tem uma promessa eterna. Você viverá para sempre com o Senhor. Neste momento, sacrifique-se para que a reconstrução dos muros da vida da sua família, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, que podem estar afastados agora da presença do Senhor na palavra, que podem estar correndo por esse mundo afora. Sacrifique-se, abra mão do seu direito, para que eles voltem para dentro da Jerusalém, para dentro da arca, para dentro da salvação, que só há em Cristo Jesus. E no versículo 6, não adiantou nem a oposição interna, nem a oposição interna. Continuou sendo feito a construção dos muros. Então, o que fazem os inimigos mais uma vez? No versículo 6, nós vemos Sambalate, Gesem e Tobias querendo desviar Neemias da obra que ele está fazendo. Pede para que ele desça. Vem falar com a gente aqui. Você está fazendo as coisas erradas. Vamos conversar um pouquinho aqui. Quem sabe você abre mão um pouquinho dessa sua ideia. Por que esse negócio de bater, que precisa da confissão de fé e dos catecismos? Não podemos fazer só assim. Por que pregar toda a Bíblia, todo o conselho de Deus? Fala só do que é da graça. Ensina o povo que não pode julgar, sendo que Jesus ensinou que devemos julgar. É como se eles estivessem fazendo isso. Para a obra, vem aqui, vamos conversar. E a resposta que ele dá é: enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Versículo 3. Versículo 4.
4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Meus irmãos, se alguém quer atrapalhar a tua caminhada na verdade do Evangelho, na reconstrução dos muros que você está fazendo na tua família, na tua igreja, ou em qualquer lugar que você estiver, não desça. Não pare a sua vida para responder o porquê dos seus argumentos. Os seus argumentos são firmados na palavra revelada de Deus. Não tema homens. Não perca tempo com aqueles que não gastam tempo de joelhos com a palavra de Deus. Além disso, eles continuaram. Eles começaram a usar profetas para falar contra Neemias. E no versículo 8 ele diz: mandei dizer-lhes, de tudo que dizeis, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é que o inventas. Enquanto você estiver fazendo a obra do Senhor, retificando os muros através da palavra, você será caluniado. O pastor Ageu já foi caluniado, eu já fui caluniado. Quantos outros que defendem a verdade do Evangelho são caluniados? Recebemos alcunhas que não são alcunhas verdadeiras, por sermos homens bíblicos, por sermos homens confessionais. Mas nós não perdemos tempo debatendo com essas pessoas, porque nada disso é verdade. Nós estamos buscando a vontade de Deus, revelada na sua Escritura, para que a glória seja dele e não nossa, assim como Neemias. Por fim, eles tentam o quê? Eles usam mais uma vez um profeta falando para ele fugir. Suborna alguém, vai lá, se esconde dentro do templo, lá eles não vão poder te matar. Meus amados irmãos, é interessante nós vermos isso na vida de Neemias. Mas vocês sabem quem, né? Sofreu oposição externa, oposição interna, e tentaram fazer ele ficar com medo antes de concluir sua obra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele teve oposição externa dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos em todo o seu ministério. Ele teve oposição interna de Tomé com as suas piadinhas. Iremos para Jerusalém para morrer com ele. De Pedro, quando disse: Senhor, não faça assim com o Senhor. E ele respondeu: para trás de mim, Satanás, não tens partes com as coisas de Deus. Além disso, eles tentaram atemorizar Jesus. Abra comigo em Lucas, capítulo 13, do versículo 31 ao 35. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, do 31 ao 35. Olha o que diz a inspirada palavra de Deus. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te, vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos, como uma galinha ajunta-os do teu próprio ninho debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e em verdade vos digo, que não mais vivereis até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Neemias resistiu a toda a oposição para reconstruir os muros da cidadela do templo, para que Jesus Cristo dissesse, como Messias que era, por não temer a homens, que ela seria destruída novamente, por não tê-lo recebido como Messias, que era a esperança de Esdras, que era a esperança de Neemias, que era a esperança de Malaquias, o tríplice ofício daquele momento da história.
Irmãos, nós vemos aqui que nós, como servos do Senhor, devemos orar mais uma vez, como Neemias. Agora, pois, Deus, fortalece as minhas mãos. Como também na reforma de Asa, em 2º livro das Crônicas, capítulo 15, 17. Sede fortes, não deixe afrouxar suas mãos, a recompensa virá, porque esta obra é do Senhor. Por isso nós temos um trabalho a ser feito, irmãos. Reconstruir os muros caídos do evangelicalismo. Levá-lo a ser mais parecido com o que está na Escritura. Nós temos esse trabalho. E por fim, concluindo esse primeiro tópico, que é a reconstrução dos muros, nós vemos no versículo 7, no capítulo 7, que os muros foram reedificados. E Neemias traz cantores, novos moradores para Jerusalém, e lembra de todos aqueles que vieram com Esdras, 13 anos antes. Isso conclui o nosso primeiro tópico. Vemos ainda no final desse primeiro tópico que ele instaura contribuições para o templo. Uma das obras que temos que fazer na reconstrução de nossos muros como igreja é restaurar, amados irmãos, a nossa generosidade em contribuir para a obra do Senhor na terra. E é isso que é feito aqui no final do capítulo 7. Os cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. Alguns dos mais das cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arratéis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 aratéis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Irmãos, na reconstrução dos muros da nossa fé, uma das bases é que nós devemos lembrar que os recursos que nós recebemos de Deus não são nossos. Você não tem que devolver 10% para Deus. Tudo é dele. E é para a obra dele. Ah, mas não é para eu poder usar, não? Para a sua necessidade é. Mas porque passa da necessidade, você está gastando mal aquilo que ele te deu para administrar. É isso que nós aprendemos com Neemias aqui. Quando ele disse que ele não usou o direito do governador, que ele trouxe para sua casa hospitaleiramente 150 pessoas e deu a eles alimento todos os dias. Só é possível fazer isso quando você corta na sua carne, quando você deixa de buscar os seus prazeres. Só assim nós podemos reconstruir os muros. Só assim nós podemos fazer que a igreja expanda em toda a terra. Só assim nós podemos alcançar até o último povo, tribo, língua e nação. Eles serão alcançados, mas Deus usa os meios. E os meios são homens, mulheres que pregam o evangelho, mas que precisam ser sustentados. Eles precisam, como missionários lá na ponta do campo, que estão totalmente dedicados ao Senhor, ser sustentados pelas igrejas locais que estão aqui. Na verdade, nós devemos, todos nós, a nossa vida ao trabalho e ao chamado do Senhor para pregar o evangelho. Devemos fazê-lo aqui. Enquanto fazemos aqui e temos nossos rendimentos, nós devemos pensar na obra que deve ser feita até o último povo da terra. Até aquele povo de língua ágrafa, que até hoje não tem a palavra transcrita, mas porque eles possam ler, ouvir, entender. Se nós não estamos pensando nisso, nós erramos lá no começo de Neemias, quando ele perguntava sobre o povo que estava em miséria, em necessidade, pobre biblicamente, porque não tem a Escritura em suas mãos. Então, se queremos reconstruir os muros, meus irmãos, nós precisamos resistir à oposição, orar ousadamente como Neemias, ter uma relação de oração com Deus e abrir mão de achar que o que Deus nos dá é nosso. É tudo dele.
O segundo tópico do livro de Neemias, que vai do capítulo 8 ao 10, é a renovação da aliança. No capítulo 8, nós voltamos a ver Esdras aparecendo novamente. E aqui Esdras nos mostra a lei como expressão da fidelidade de Deus. Versículo 1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos que eram capazes de entender o que ouviam. Ele leu a lei, meus irmãos, desde a alva, ou seja, 6 da manhã, até o meio-dia, 6 horas ininterruptas de leitura da palavra de Deus, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Se nós queremos fazer uma renovação de nossa aliança com Deus, porque Ele nunca rompe a aliança conosco, somos nós que pecamos contra Ele. Nós devemos ter os ouvidos atentos à lei de Deus, buscar a sua vontade na palavra e nos dispor a ouvi-la o máximo que pudermos nessa vida. Por isso aqui, neste momento, durante 6 horas, homens, mulheres, crianças que podiam entender, não foram separadas num cultinho qualquer, estavam ali ouvindo a palavra de Deus. O povo de Deus deve ser unânime, como está escrito aqui, se ajuntando como um só homem para ouvir a palavra. E nós vimos que aqui a lei tem esse objetivo, resgatar a aliança do povo. Continuando no capítulo 8, nós vamos ver Esdras e Neemias falando ao povo que agora chorava de ouvir a palavra de Deus, de ter sentido o seu pecado contra Deus, que aquele era um momento de alegria, que era necessário que eles voltassem com alegria para o Senhor, porque agora eles sabem o que devem fazer, eles estão ouvindo na lei de Moisés o que fazer. Eles não tinham a Bíblia como nós temos, eles não tinham pregadores que todos os domingos passaram a semana inteira, durante 20, 25, 30 horas preparando um sermão para facilitar o caminho do entendimento da palavra. Eles tinham, antes da queda de Jerusalém, momentos de leitura da lei. Depois da queda de Jerusalém, quem ficou em Jerusalém não tinha nada, a não ser aquilo que foi guardado de memória. Porque, afinal de contas, o ensino bíblico que Deus instruiu ao seu povo é: ensina o teu filho no caminho, andando junto com ele, inculcando todas as palavras desta lei, ou seja, fazendo memorizar, guardar para valer, mas olhando para você e vendo que você faz isso. É por isso que a Escritura diz que o primeiro sacerdote é o marido no lar, que deve ensinar sua esposa e seus filhos. E aqui nós vemos que esse povo chorava porque nós não sabíamos que nós estávamos ofendendo Deus. E nós precisamos disso também, meus irmãos. Quando eles descobriram que existia uma festa para ser cumprida, que era a festa dos tabernáculos, eles imediatamente foram fazer a festa. Esse deve ser o nosso coração numa renovação de aliança com Deus, que acontece todos os dias, porque todos os dias, infelizmente, mesmo não querendo mais, ainda cometemos pecados por ação, omissão, palavras e pensamentos. Nós precisamos, todas as vezes que estivermos investigando a Escritura e vermos que estamos em pecado, nós devemos orar, confessar e abandonar. Não adianta você ficar orando e confessando o mesmo pecado 15, 20 vezes. Isso é rebeldia. Por isso, quando o povo soube que eles deveriam fazer a festa do tabernáculo, eles fizeram. E no versículo 8 nós vemos o próximo caminho que eu já até me adiantei, da renovação da aliança, que é a confissão e o abandono do pecado. Capítulo 9 diz que no dia 24 do mês,
se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco. E todos da linhagem de Israel se apartaram dos estranhos, se puseram em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Nós precisamos voltar, meus irmãos, como povo de Deus, numa renovação nova, desculpe o pleonasmo, numa renovação da aliança, a confessar o pecado doendo no coração, sabe? Nós fazemos um momento de confissão de pecados no culto, mas você tem sentido de fato que você ofendeu ao Deus soberano e fiel, que guarda a aliança apesar de você? Nós precisamos confessar os pecados como Israel faz aqui. Não lerei, obviamente, o capítulo 8 todo, mas nós vemos os sacerdotes confessando o pecado desde Adão até aquele momento, até a destruição que levou à Babilônia, até aqueles que voltaram e não voltaram cumprindo toda a lei. E no versículo 10, no final do 9, nós vemos aqui no versículo 38, por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos, e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Depois, no versículo 28 do capítulo 10, diz que o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham se separado dos povos de outras terras, para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos. Seus nobres convieram numa imprecação e no juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e seus estatutos. Depois que eles ouviram a lei, confessaram os pecados com o coração contrito de fato, se arrependeram e abandonaram, eles fizeram uma promessa de que eles cumpririam uma aliança diante de Deus. Agora eu vou falar exatamente para os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando vocês se tornaram membros desta igreja, vocês prometeram interpretar as Escrituras conforme os símbolos de fé dessa igreja. Isso não é uma promessa que é feita só pelos oficiais. Os oficiais claramente podem ser julgados por causa disso e depostos do seu oficialato. Mas cada membro prometeu que ele seguiria os símbolos de fé dessa igreja. Cada membro desta igreja prometeu que manteria o trabalho desta igreja com seus dízimos e ofertas. Não é uma questão de questionar se o dízimo era da lei ou é da graça, se é do Antigo Testamento ou se já passou. Você prometeu quando você se tornou membro. E quando você quebra essa promessa, você está sendo alguém ímpio. Você não precisa ser presbiteriano, como diria um dos nossos presidentes do Supremo Concílio. Mas se você for sê-lo, seja coerente. Seja de fato, siga os nossos 5 solas da reforma, a nossa confissão de fé, mantenha o trabalho com seus dízimos e as ofertas. Respeite a sua liderança enquanto elas estiverem de acordo com a palavra de Deus. Tudo isso você prometeu quando se tornou um membro dessa igreja. E aqui eles fizeram isso. Eles fizeram uma promessa, que nós vamos ver depois que eles quebraram. Mas eles fizeram uma promessa de fidelidade à lei e ao culto. E vocês também fizeram essa promessa como membros desta igreja. E o conselho para nós é o que está escrito em Romanos capítulo 12, do versículo 1 ao 2. Se a sua consciência não deve te acusar de pecado, saiba que se você prometeu alguma coisa, Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é um culto pensado, é um culto vivido. Então, meus queridos, se você é membro desta igreja e está de alguma forma falhando com os teus votos, você está prestando realmente culto racional a Deus aqui? Se não, você está, como diz o versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a oposição do mundo, da mentalidade secular, tem feito você negar os votos que você fez para esta igreja, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, arrependa-se, corrija-se, busque o seu pastor, busque os presbíteros da igreja, peça para que ele ore com você. Se você está contra a palavra de Deus, porque você tem ouvido as coisas que o mundo diz, faça uma aliança agora, que é uma aliança que você já prometeu no passado, de viver de acordo com a Escritura. Você disse que a Escritura era a sua única regra de fé e de prática. Pare de ter fé em coisas que Deus não disse para crer. Pare de praticar aquilo que Ele não disse para praticar. É exatamente isso que no capítulo 10 eles dizem que vão fazer. Eles fazem uma aliança com Deus, que eles viverão de acordo com a lei. E além disso, eles colocam sobre si outros pesos, que são os votos que eles fizeram. Quando eles dizem que eles trariam uma oferta sempre para que o sacerdócio fosse mantido. Além dos dízimos, eles falam de ofertas, e por isso Neemias tem que fazer um novo local para guardar as ofertas em dinheiro também. Uma das mentiras que dizem por aí é: dízimo não é dinheiro. Dízimo é o fruto do teu trabalho. Como é que você recebe o seu trabalho na cidade? Colheita de milho? De tomate? Não, né? É dinheiro. Então é exatamente isso que é o dízimo. As suas ofertas vão vir da onde? Você vai plantar umas flores e vai vender na feira. Alguns podem fazer isso, é um trabalho digno. Mas muitos aqui não farão. Vai vir da onde? Do seu trabalho, mais uma vez. Traga suas ofertas à casa de Deus, para que a obra de Deus seja feita. Não porque Deus precisa de nós. Ele não precisa. Ele é o dono do ouro e da prata. Esquece os neopentecostais por aí, eu não estou falando disso. Ele é o dono do ouro e da prata porque Ele é o dono do universo. Ele é o dono da tua vida. Mas lembre-se, Ele usa os meios e te dá o privilégio de participar de sua obra. Então é preciso uma renovação da aliança, conforme Romanos 12, 1, 2 diz, mudando a nossa mente, deixando de lado o que o secularismo ensina, deixando de lado o que é o pensamento vigente de nosso tempo, e conformando a nossa mente, a mente de Cristo, que está expressa na palavra, conforme inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Que Ele ilumine a cada um de nós a segui-la corretamente. E agora, no último terceiro ponto, nós temos as reformas que Neemias faz, baseadas na fidelidade. Na fidelidade de Deus, não dele. No capítulo 11, nós vemos que ele coloca uma relação daqueles que habitaram em Jerusalém. Mesmo com os muros reconstruídos, Jerusalém era uma cidade inviável, porque tinha poucas pessoas morando lá. Hoje em dia é isso que acontece em muitas igrejas no mundo. Elas são fechadas porque tem pouco povo lá. E aí são vendidas para bares, para templos muçulmanos. E aqui Jerusalém não resistiria. Não seria a cidade que receberia a vinda do Messias se tivesse poucas pessoas. Então, o que aquele que tinha o governo, que era Neemias, faz? Versículo 1. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sortes para trazer 1 de 10, ou seja, o dízimo,
para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceram em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. Qual é o ensino desse versículo, meus irmãos? Jerusalém, a cidade santa, a cidade que receberia o rei, o Messias, era uma cidade que precisava ser habitada. Para quê? Para que o culto fosse realizado, para que o governo fosse estabelecido, ou seja, o lugar onde o rei acabaria vindo seria Jerusalém. E o povo aqui louva aqueles que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. Jerusalém tem outras representações na Bíblia. Jerusalém, além de ser a cidade santa, aponta para aquele que é o templo verdadeiro, que é Jesus Cristo, que hoje ministra no templo celestial, intercedendo por nós. Mas também Jerusalém é um símbolo da igreja. E aqueles que se voluntariaram para habitar em Jerusalém são louvados pelos outros. Não são exaltados com elogios qualquer. São louvados por se dedicarem à obra. A obra de fazer Jerusalém habitada. Aqui eles ensinam que nós devemos dar honra a quem deve ter honra. Existem homens e mulheres que estão se voluntariando para que a obra seja completa. Para que a Jerusalém celestial, adornada, desça. Nós não forçaremos isso. Deus fará isso acontecer. Mas aqueles que mais se voluntariaram para isso, eles devem receber alguma honra do seu povo. A honra das suas orações pelos seus pastores e pelos missionários, pelos oficiais da igreja. A honra do cuidado. A honra de entender que eles são homens que têm famílias e necessidades. Como eles também voluntariamente honraram os que foram habitar em Jerusalém. Habitar em Jerusalém, meus amados, significava deixar seus campos. Deixar de produzir talvez um rendimento maior para fazer um serviço que talvez eles tivessem que aprender naquela cidade. Habitar em Jerusalém pode significar abrir mão de uma formação em engenharia para habitar em Jerusalém como um pastor da igreja, um servo dos servos do Senhor. Honrem aqueles que se dedicam à obra de Deus. Ame-os, ore por eles, como eles fizeram com aqueles que foram habitar em Jerusalém. Aqui nós vemos a reforma da sociedade que o governo fez, aquele que estava na função de rei. E uma das qualidades da reforma da sociedade é levar a sociedade a louvar, honrar aqueles que se dedicam integralmente à sua saúde espiritual. No capítulo 12, nós continuamos vendo Neemias conduzindo a reforma do culto e da manutenção do sacerdócio. Observem comigo. No início do capítulo 12, ele fala quem são os sacerdotes que subiram para viver em Jerusalém. No versículo 27, ele apresenta a dedicação dos muros e como esses sacerdotes que lá estavam agora honram a Deus em louvor com todos os cantos, símbolos, alaúdes e harpas. E no versículo 44 em diante, ele demonstra como que os sacerdotes e os levitas seriam mantidos em Jerusalém. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas das cidades as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus, e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefe dos cantores, cânticos de louvor e ações de graça a Deus. Todo Israel
nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia, e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Então nós vemos aqui que a reforma do culto, que foi feita durante o governo de Neemias, com o apoio do sacerdote Esdras, levou à manutenção deste culto. O culto a Deus é um testemunho evangelístico ao mundo. Todas as vezes que um homem se levanta diante do povo de Deus e ousadamente prega da palavra de Deus, do qual ele é tão devedor quanto qualquer um de vocês, é para que o nome de Deus seja exaltado, o culto permaneça, para que o nome dele seja conhecido em toda a terra. Por que em vários países do mundo eles proíbem a igreja de construir um templo? Exatamente porque isso aqui é um marco, que a embaixada de Deus está na terra e que o reino está sendo estendido contra o reino parasita de Satanás. Ele é um parasita, ele não tem lugar nesta terra, mas Deus tem. E todas as vezes que nós ousadamente pregamos o Evangelho, evangelizamos nas ruas, perguntamos se alguém conhece as leis, se algumas pessoas conhecem as leis e aplicamos a elas, e mostramos a graça de Cristo em qualquer lugar do mundo, o culto a Deus está sendo manifestado. O reino que virá em sua totalidade na Nova Jerusalém está sendo demonstrado agora. Por isso era objetivo de Neemias restabelecer este culto, porque o Messias só viria na Jerusalém com o culto restabelecido, como nós vemos em todo o Evangelho. Mas no capítulo 13, nós vemos aqui que Neemias foi chamado, depois de 12 anos como governador, à presença de Artaxerxes. Observe o versículo 6 do capítulo 13. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, ele era rei da Pérsia, mas ele assumiu o nome de rei da Babilônia também. Todos os governantes persas fizeram isso. Eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. No capítulo 10 eu disse que o povo, junto com seus líderes, assumiram uma promessa de fidelidade à lei e ao culto. Neemias teve que se afastar durante um pequeno tempo. E aí o que aconteceu, meus irmãos? Versículo 4. Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara do tesouro da casa de nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Tobias era um amonita, do povo de Amon. E Deuteronômio 23, do 3 ao 6, diz que ninguém dos moabitas, nem dos amonitas, durante 10 gerações, ou seja, se ele é amonita há 10 gerações, não se casou com outros povos e tudo mais, não poderia entrar no templo. Não poderia, de maneira alguma, muito mais, se casar com um sacerdote. Bastou Neemias ficar alguns meses, talvez, fora, para que eles negassem a aliança que eles prometeram com tanto afinco. Isso significa, meus irmãos, que a obra de reforma que eu e você, como representantes do chamado de Cristo na terra, de fazer a sua igreja expandir, não podemos nos afastar da obra nem um mês. Nós precisamos sempre que algumas pessoas fiéis estejam à frente da obra. E nós vemos aqui que o sacerdote foi o primeiro a prevaricar. Mas o que Neemias faz sabendo disso? Ele chega lá e descobre que Eliasibe fez uma casinha para o Tobias, amonita, dentro do templo, onde era para guardar os tesouros trazidos pelas ofertas do povo de Deus,
para a obra de Deus, Eliasibe colocou um ímpio chamado Tobias, inimigo da reconstrução dos muros, inimigo da renovação da aliança, inimigo das reformas que foram feitas para morar dentro do templo. Você acha que Neemias brincou com isso? Neemias chegou lá no versículo 8 e diz: isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Lembra alguém? A palavra de Deus diz que o zelo da tua casa me consumirá. E nós vemos que Jesus Cristo, em Lucas 19, do 41 ao 48, tomou um azorague de corda em suas mãos e expulsou os cambistas de dentro do templo, porque o templo é casa de oração para todos os povos da terra. Neemias, como um tipo de Cristo aqui, mostrou que o governo da casa de Deus deve ser ousado ao ponto de tirar as impurezas do meio. Isso simplesmente mostra a terceira marca do que é a verdadeira igreja. Os irmãos com certeza sabem, não sei se os que nos ouvem sabem, mas a primeira marca da igreja é a pregação fiel da palavra de Deus. A segunda marca da igreja é a administração fiel dos sacramentos. E a terceira marca da igreja é a disciplina eclesiástica. Neemias exerceu aqui a disciplina. A igreja, para ser pura e ser testemunho de uma igreja reformada, precisa ver a disciplina começar pela casa de Deus, no meio do seu povo. Isso é um alerta aos pais. Não espere seu filho crescer para estar em desacordo com a palavra de Deus, para que ele seja disciplinado publicamente pelo povo de Deus. Faça isso como sacerdote no seu lar. Quando ele for adulto, ele responderá por si. Mas a nossa própria Constituição diz que um membro menor que responde por aquilo que ele faz são os pais. Assumam de novo isso. Reconstruam os muros das suas famílias com o culto familiar, diário, constante. Não permita ao seu filho ficar jogando enquanto vocês estão lendo a palavra de Deus. Traga ele para junto de vocês na oração. Sejam o exemplo. Se necessário, como diz o próprio Senhor Jesus, arranque teu braço fora ou a tua mão. Cancele seus entretenimentos, que estão desviando você e seu filho da palavra de Deus, do culto que lhe é devido, não só no domingo, mas todos os dias. A reforma deve ser feita constantemente. Ela não é um ato que foi feito lá em 1519, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses. Ali somente começou. A igreja reformada está sempre se reformando, não é que ela está se atualizando conforme os tempos, é que ela está voltando sempre aos princípios da palavra de Deus, porque em poucos meses nós nos desviamos. Se hoje nós cantamos músicas cristocêntricas no culto, se uma liderança forte e fiel à palavra de Deus deixar esta congregação, nós veremos pessoas cantando Cassiane e outros louvores por aí que são em desacordo com a palavra de Deus, que são antropocêntricos. Por que Eliasibe se aparentou com Tobias? Porque ele achou que ele ia ter ganho com isso. Porque ele pensou em seu eu. A mulher que agora ele teria será aliado ao governador. O desvio na casa de Deus começa quando você começa a achar que você vai ganhar alguma coisa com isso, mesmo estando em desacordo com a palavra. Por isso é necessária a reforma constante. Continuando, para completar o capítulo 13, nós vemos aqui do versículo 10 até o versículo 14, que Neemias teve que restaurar a manutenção dos levitas
Em poucos meses, o povo que prometeu levar as suas ofertas para manter lá o culto, o sacerdócio, parou de fazer isso. E aí eles fizeram o quê? Os levitas estavam ficando com fome. O que eles fizeram? Voltaram para os seus campos. Não tenho mais sustento, vou voltar para os meus campos. Hoje, muitos obreiros cristãos, pastores, deixam o ministério, pelo menos em pesquisas se mostram isso, deixam o ministério porque eles não conseguem ter sustento mínimo para sua casa. Isso não é novo. Isso acontece pela infidelidade do povo que disse que sustentaria a obra de Deus na terra. Mas é interessante aqui no final desse ponto, quando Neemias, no versículo 14, nos diz: por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e para o seu serviço. Neemias, mais de uma vez, na verdade, 7 vezes, ele faz essa oração, lembra-te. 4 vezes ele pede para lembrar dele, lembra-te de mim. Numa dessas vezes, ele ora pedindo para que o Senhor, logo agora no versículo 22, ele pede para que o Senhor o perdoe, segundo a abundância da misericórdia. Porque ele teve que expulsar Tobias, expulsar aqueles que tinham casado com mulheres ímpias, teve que restaurar a manutenção dos levitas, e ele teve que restabelecer a observância do sábado. O povo começou a negociar no sábado de novo, só porque Neemias foi lá falar com Artaxerxes. E aí ele, no versículo 22, ele pede perdão a Deus, porque o povo pecou nestas coisas, que já tinha acontecido a reforma. E aqui tem um aviso para nós, que somos líderes do povo de Deus. Nós precisamos criar outros líderes, que sejam tão firmes quanto nós, na palavra de Deus, para conduzir o povo. Líderes que são centralizadores, que enquanto eles estão aqui, as coisas acontecem do jeito correto, verão as igrejas desmoronarem menos de um ano depois que eles saírem. Mas se eles criarem lideranças firmes, desde os jovens até o mais idoso da igreja, esta igreja continuará nos trilhos. Neemias pede perdão, porque os primeiros a prevaricar foram os príncipes, os que estavam sujeitos ao seu governo. Mas Neemias faz o que então? Ele vai e reforma novamente a questão da observância do sábado. Ele condena o casamento misto no versículo 21. E aí ele faz uma oração imprecatória no versículo 29. Lembra-te deles. Deles quem? Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, que era genro de Tobias, Sambalate, o horonita. Lembra-te deles, pois eles contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. 3 vezes Neemias faz orações imprecatórias neste livro. 3 vezes. Nós não somos acostumados com a ideia de fazer orações imprecatórias. Mas toda vez que você ora o Pai Nosso e pede ao Senhor para que Ele faça a sua vontade, você está concordando com o julgamento dos ímpios. Você está concordando com o pesar da mão de Deus sobre aqueles que o ofendem todos os dias. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender, nós devemos amar os nossos inimigos e orar por suas conversões, mas não devemos tolerar pecadores que ousadamente ofendem ao nosso Deus. Nós devemos combatê-los, como Neemias combateu e como Jesus combateu. Ainda mais no nosso meio.
Igreja não é lugar de tolerar ímpios que estão contaminando e fermentando contra a verdade. Por isso nós temos a marca da igreja, que é a disciplina eclesiástica. Concluindo aqui o texto de Neemias, ele diz no versículo 30, limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, ao ponto de não de pensar que Ele não é onisciente. Mais uma vez, Neemias não está falando para Deus lembrar dele por causa disso, mas porque ele está fazendo as coisas conforme o mandato de Deus. Você, como um servo e serva de Deus, você tem que ter a consciência de poder fazer essa mesma oração de Neemias, porque ele é fiel e você tem andado conforme a sua palavra. Gostaria de concluir com os irmãos, então, agora, algumas aplicações do livro de Neemias. O tríplice ofício que eu anunciei aqui, Neemias como governo e rei, Esdras sacerdote, Malaquias como profeta, que é uma continuação de Zorobabel na posição de rei, da linhagem de Davi, Josué sacerdote, Ageu e Zacarias como profetas, apontam para o tríplice ofício perfeito em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nos responsabiliza como aqueles que, depois de reconhecer Jesus como o perfeito exemplo desse tríplice ofício, de fazê-lo ele hoje em nossa sociedade. Na função de rei, você deve governar bem a sua casa, meu irmão, os seus negócios, a sua profissão secular, os seus estudos. Na função de sacerdote, mais uma vez, me dirigindo aos homens, você deve ser o sacerdote e exemplo do seu lar. Mas como povo da aliança, me dirigindo a todos vocês, homens, mulheres e crianças, vocês são um sacerdócio santo, sacerdócio eleito, nação santa de nosso Deus. Você não pode ter a sua mente ou as suas ações conformadas às ações desse mundo. Você, como sacerdote, deve mostrar a pureza da palavra de Deus. E como profeta, você deve ter a atribuição principal de um profeta, que não era revelar o futuro, como algumas pessoas acham por aí, e ficam fingindo conseguir fazer isso hoje em dia. Não existem profetas deste jeito em nenhum lugar da terra, hoje. Esses dons cessaram, como disse com a nossa confissão de fé. Mas o dom de ser profeta e pregar a palavra de Deus, para que as pessoas se acertem com Deus, cabe a mim e a você, nas suas relações. Alguns de nós, ordenados e admitidos publicamente para fazer isso, aqui, do púlpito, como Esdras fez. Para ele foi feito um púlpito de madeira, para que ele pregasse a palavra durante 6 horas. Mas a cada um de nós cabe a função de profeta, de anunciar para aqueles que estão perdidos e estão em pecado a verdade, a fidelidade e as promessas de Deus. Como Cristo, Neemias confrontou e corrigiu o pecado em Israel. Neemias, nisto, foi um tipo de Cristo. E nessa função de rei, eu e você devemos confrontar o pecado e manifestar a justiça com nossas vidas. Como Cristo também, Neemias se identificou com o povo pecador e orou por eles. Nós devemos nos identificar com os pecados do nosso povo, a igreja, os pecados de omissão da igreja, ou quem sabe os nossos próprios, os nossos pecados de ação, os nossos pecados de pensamentos e palavras.
Talvez você não tenha pecado, mas sabe que o teu irmão pecou. E aí nós temos Mateus 18, do 15 ao 20. Execute-o, para que a disciplina seja feita. Não podemos admitir que o pecado fermente na igreja de Cristo. É por isso que os nossos muros estão derribados. É por isso que a aliança tem sido negada pelos homens, nunca por Deus, porque Ele é fiel. Mas nós devemos lutar contra o pecado como Cristo e Neemias lutaram. Nós vemos que Neemias, com seu enfoque em reedificar Jerusalém, a cidade do grande rei, aonde o Messias viria, reconstruindo seus muros, renovando a aliança e o correto funcionamento do templo, do culto, do sábado, buscando, naquilo que ele podia fazer, a reforma espiritual, social e moral do seu povo. Ele colocou, de alguma forma, Jerusalém nos trilhos daquilo que apontava para a plenitude dos templos, em relação à santidade, os sacrifícios, o sacerdócio, a presença de Deus, que são cumpridas totalmente, apenas em Cristo Jesus. Ele, Jesus Cristo, cumpriu de maneira perfeita toda a lei, para que Ele fosse nossa justiça, já que nós não conseguimos cumpri-la plenamente. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que a lei é um aio para que nós cheguemos até a fé em Cristo Jesus. Mas também saibam que Cristo Jesus nos faz voltar à lei para que possamos viver de maneira espiritualmente e moralmente correta. Não pensem, como alguns pensam por aí, que a lei deixou de ter a sua função em nosso tempo. Para nós, povo de Deus, para nós, presbiterianos, que defendemos os símbolos de fé de Westminster, os nossos catecismos explicam muito bem e apropriadamente o quanto a lei deve ser vivida por nós hoje. Além disso, as reformas nacionais feitas por Neemias e Esdras só são plenas na obra de Cristo Jesus, para o povo da aliança, que somos nós, aqueles que são abençoados com a bênção que Abraão recebeu. Por um só homem entrou o pecado, por um só homem a salvação e a misericórdia, Cristo Jesus. Em Abraão, quando Deus fez a aliança com ele, e Deus jurou por si mesmo, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juravam por si mesmos. Um só Deus conclama o povo da aliança a se voltar ao seu Senhor e à sua lei. Cristo, no Sermão do Monte, em Mateus 5, do 17 ao 19, ele ensina que o seu povo deve voltar para a lei. Não a lei cerimonial, não a lei civil, mas a lei moral em sua plenitude. Sendo que a lei civil ainda tem sua aplicação, pelo menos como inspiração, para a lei justa de uma sociedade. Somente Cristo nos purifica da injustiça e nos conduz a uma vida de fé. Nós lemos 1 João, capítulo 1, versículo 9 hoje. Como Neemias e Esdras, na purificação do culto, que foi imperfeita, logo depois que ele se afastou um pouco, eles contaminaram o templo com a presença de uma amonita, mas eles apontaram para a purificação perfeita, que seria feita por Cristo, que nos leva a uma vida de fé, nos méritos dele, e não nos nossos. Além disso, todos aqueles que creem nele, Jesus Cristo, fielmente recebem as bênçãos de Deus. Por isso Neemias fala tantas vezes, lembra-te de mim, Senhor. Porque ele acredita fielmente que ele receberá as bênçãos de Deus, que ele estará com seu Senhor eternamente. Ele faz essa obra esperando na fidelidade de Deus. Não só que a obra terrena prosperaria, porque está de acordo com os desígnios de Deus, mas porque a obra eterna
de vida com Deus, é uma promessa que Deus irá cumprir. Concluindo o meu sermão, irmãos, oremos confiantes na fidelidade do Deus que nos elegeu, e eu vou encher minha boca de argumentos. Que nos elegeu, deu o seu Filho por nós, nos chamou através do seu Santo Espírito, convenceu-nos do pecado, da justiça e do juízo, nos deu a sua revelação especial, nos capacitou para a boa obra, nos dá a oportunidade de participar da obra de expansão de seu reino, nos dá a garantia da sua presença maravilhosa do nosso lado, como nosso Senhor e Salvador, nos dá o selo do Espírito Santo que habita em nós, que se alegra conosco, que recolhe as nossas lágrimas, que pesa as nossas dores. Cristo que intercede por nós junto ao Pai, reconstruindo nossa vida, nos levando diariamente a renovar a nossa aliança, com a certeza de que podemos nos arrepender de maneira sincera, abandonando o pecado e tendo a certeza e acesso ao perdão no sangue remidor de Jesus Cristo. Nos capacitando a sermos fiéis no ensino e na vivência dos princípios da reforma de nossa fé cristã, até o dia em que estaremos em sua maravilhosa presença, no novo céu e na nova terra. Neemias reconstruiu uma Jerusalém que aguardava a vinda do Messias. Mas a verdadeira Jerusalém, a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, a cidade santa de Deus, aquela que é perfeita, descerá do céu. Deus é fiel, isso acontecerá. Menos dia, mais dia, isso acontecerá. O Senhor virá. Essa nova Jerusalém, que tem um santuário não construído por mãos humanas, um santuário que é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Confiando na fidelidade desse Deus, ouse orar como Neemias. Yahvé, Deus da aliança, lembra-te de nós, Deus nosso, para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém.